Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Falaremos hoje sobre força magnética sobre condutores. Utilizaremos novamente a regra da mão esquerda e a regra da mão direita também. Estamos na apostila 6, aula 98, força magnética sobre condutores, página 106. Então, quando eu tenho um fio e por esse fio circula uma corrente elétrica, caso esse fio esteja em um meio onde tem um campo magnético, surgirá nesse fio uma força de natureza magnética determinada da seguinte maneira. Então, a força magnética que surgirá no fio, a direção e sentido obedece à regra da mão esquerda e o módulo, a intensidade é determinada como campo vezes a corrente vezes o comprimento do fio vezes o seno do ângulo θ, sendo esse θ o ângulo entre a direção da velocidade das partículas e a direção do campo de indução magnética. Agora, quando temos dois fios próximos e por eles circula uma corrente elétrica, sabemos que se uma corrente elétrica gera um campo magnético, então teremos um campo magnético gerado pela corrente que circula no fio 1 e também um campo magnético devido à corrente que gera no fio 2. Então, o campo magnético gerado pelo fio 2 gera uma força magnética no fio 1. E o campo gerado pelo fio 1 gera uma força elétrica, gera uma força magnética no fio 2, calculando dessa maneira aqui. Outra maneira de calcular essa força também é a força magnética que surgirá em cada fio é igual a μ vezes a corrente 1 vezes a corrente 2 vezes o comprimento do fio dividido por 2πr. Característica: sempre que a corrente elétrica tiver o mesmo sentido, surgirá em cada fio uma força com a tendência de aproximá-los. Se o sentido da corrente elétrica desses dois forem opostos, essa força será de repulsão. Vamos resolver alguns exercícios. Na figura abaixo, temos esquematizado o princípio básico de funcionamento de um motor elétrico. A espira retangular induzido ou rotor de dimensões 10 cm, D igual a 10 cm e L igual a 20 cm. Possui resistência elétrica 22 ohms e encontra-se mergulhado no campo de indução magnética uniforme de intensidade 1 vezes 10 a menos 3 Tesla, produzido pelos ímãs. Calcule o torque, momento resultante produzido na espira, quando ela é submetida a uma tensão U de 220 volts. Então, sabemos que essa força magnética depende da corrente. O enunciado nos informa a diferença de potencial e nos informa também a resistência. Opa, já está indicando, tudo que você precisa para calcular a corrente. U é igual a R vezes I, isola o I é igual a U dividido por R, 220 dividido por 22, 10 amperes. Determinamos a corrente de 10 amperes que circula nessa espira. Agora vamos calcular a força magnética. Então eu tenho a força magnética que é gerada no fio do lado da esquerda e no fio da direita, tá bom? Lembrando que, adotando o sentido da corrente elétrica aqui subindo, nesse fio o sentido da corrente elétrica é descendo. Quando formos determinar a direção e sentido da força magnética, precisamos usar isso em consideração, o sentido da corrente. Então, sabemos a corrente, qual é a intensidade? É só substituir o campo, é 1 vezes 10 a terceira, corrente elétrica 10 amperes, L, o comprimento do fio, vale 10 centímetros, precisamos converter para metro, de centímetro para metro, multiplico por 10 a menos 2, ou divido por 100, que é a mesma coisa, e o nosso seno de θ. Quem que é o θ? O ângulo entre a direção de propagação das cargas elétricas e a direção do campo. Verificamos que é perpendicular, seno de 90 graus, 1, substituindo. Então, nós temos que a força magnética é 2 vezes 10 a menos 3 N. No entanto, precisamos calcular o torque resultante. Lembrando que torque é obtido pela multiplicação da força vezes o momento, a força vezes o braço o momento é igual a força vezes o braço.
Então, vamos considerar como eixo de rotação o ponto médio aqui, desse lado horizontal. E antes disso, vamos determinar direção e sentido aqui. Pela regra da mão esquerda, pessoal, considerando a corrente circulando no sentido horário aqui, então ela vai subir desse lado e vai descer desse lado. Pela regra da mão esquerda, verificamos que aqui a força magnética tem a tendência de levantar esse fio para cima. E esse fio 2, que é o fio da direita, a força magnética é a intenção de puxar ele para dentro da tela aqui. Então, vamos determinar aqui o torque agora. Então, quem que é o meu torque resultante? O torque é força vezes o braço da força. Então, temos aqui a força magnética vezes o braço, a direção. A distância entre a direção de atuação da força e o braço vale D dividido por 2. Então, eu sei que essa força aqui, ó, a tendência dela é que essa espira gire no sentido horário. E a força que surge aqui também faz a tendência que essa espira gire no mesmo horário. Por isso, nós vamos somar aqui os dois momentos, tá bom? Então, o momento resultante, 2 vezes 10 a menos 3 vezes metade dessa distância, que é o nosso braço, 0,1 dividido por 2. Então, eu tenho isso mais isso, então eu fiquei com 2 vezes 10 a menos 3 vezes 0,1. Então, eu tenho aqui metade desse cara mais metade desse cara, eu fiquei com 0,1. Então, o momento resultante é 2 vezes 10. O 0,1 é 10 elevado a menos 1. Então, nosso momento resultante é 2 vezes 10 a menos 4. 10 elevado a menos 1 daqui, vezes 10 a menos 3, 10 a menos 4. Newton vezes metro. Unidade de medida de torque, força vezes o braço da força. Newton vezes metro. Exercício 4. 3 fios de comprimento L submetidos à corrente contínua de mesma intensidade I, com os sentidos indicados na figura, são mantidos separados por uma distância D. E imersos no vácuo, determine a intensidade da força magnética resultante que atua no fio 1. Então, no fio 1, aparecerá uma força magnética devido ao campo gerado pelo fio 2 e outra força magnética devido ao campo gerado pelo fio 3. Então, nós utilizaremos esta fórmula para determinar a força magnética gerada no campo 1 para cada campo. Então, vamos fazer aqui primeiro, ó, identificar a direção e o sentido da força. Então, vamos primeiro, ó, o fio 2 gera no fio 1 um campo magnético. Como que está esse campo magnético? Vou utilizar aqui a regra da mão direita, polegar se alinha com a corrente. Então, os meus dedos circulam o meu fio, então isso proporciona um campo saindo. Então, o fio 2 gera um campo magnético nessa região aqui, ó, saindo. E o fio 3, da mesma maneira, utilizando a regra da mão direita, polegar, alinha com a direção da corrente elétrica e os fios abraçam, e os outros dedos abraçam o meu fio. Então, isso proporciona uma corrente, um campo elétrico penetrando na folha aqui. Agora, utilizando a regra da mão esquerda, verificamos que esse campo magnético gerado pelo fio 2 proporciona uma força para baixo do fio 1 e o campo gerado pelo fio 3 proporciona uma força para cima. Então, vamos somar essas forças vetorialmente, uma para a mesma direção, uma em sentidos opostos, a gente subtrai os valores. Então, a força resultante no fio 1 é a força magnética proporcionada pelo fio 2 menos a força magnética proporcionada pelo fio 3. Então, nós temos aqui μ vezes I ao quadrado vezes L dividido por 2πd menos μ vezes I2, L dividido por 2 vezes π, 2D. Então, sabemos que a distância entre o fio 1 e o fio 2 é D. A distância entre o fio 1 e o fio 3 é 2D. Por isso, eu coloquei aqui 2D, tá bom? Então, o que nós temos aqui, ó? Eu tenho esse cara aqui menos 1/4. Então, eu sei que este cara representa a metade deste.
Então, minha força magnética resultante é a metade disso daqui, a metade disso daqui, em vez de 2 aqui eu tenho 1/4, tá bom? Verificando aqui, ó, esse termo sobre 2πd. Aqui eu tenho esse termo sobre 4πd. Esse cara é a metade desse. Logo, quando eu fizer essa conta aqui, mesmo não sabendo o valor de L, o valor de D, eu sei o que resulta daqui, é a metade desse cara. Isso dividido por 2 vai dar tudo isso daqui, 1/4 aqui, tá bom? Mi vezes 1i² vezes L dividido por 4πd. Pessoal, finalizamos essa aula. Caso surja alguma dúvida nesse último exercício, que é só com letras, discutiremos com mais calma na nossa videoconferência. Até lá e um grande abraço.